tipos de sermão? Tem pelo menos 3. O sermão expositivo, o sermão textual e o sermão temático. Qual a diferença? O sermão expositivo é aquele sermão que se baseia no texto, evidentemente, mas é uma exposição progressiva do texto. Se aplica geralmente quando você vai fazer uma exposição de um livro da Bíblia. Então você não está preso a um tema, você está preso ao texto. E você vai explicar o texto. Claro, primeiro você fez uma exegese do texto, e aí você começa a explicar. Você pega o texto aqui, por exemplo, estou até com a Bíblia aberta aqui, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1. Você vai fazer uma exposição do capítulo 1. Então você começa, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Aí você diz, irmãos, Paulo é o primeiro nome que aparece aqui. Paulo, os irmãos sabem, um importante apóstolo, mas antes dele ser o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos e tal, mas aí você explica tudo sobre Paulo. Mas Paulo teve um companheiro também chamado Silvano, que também é conhecido como Silas, e etc. Mas também teve um outro companheiro, o jovem Timóteo, e olha, mas esses 3 homens, eles estavam falando com a igreja dos Tessalonicenses. Quem eram os Tessalonicenses? Você se lembra que Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele foi lá para a Europa, e ele passou por Filipos, e depois foi para Tessalônica, e lá em Tessalônica aconteceu isso, e etc. Lá no livro de Atos nós vemos no capítulo 17 e tal, e você vai explicando. Claro que antes disso, você pode também fazer uma introdução à própria epístola aos Tessalonicenses. Olha, irmão, a carta de Tessalonicenses foi escrita no ano tal, no lugar tal, o autor é Paulo, e etc. E os crentes de Tessalônica eram assim, isso é uma exposição, é pregação expositiva, não é? É uma exposição do texto, uma exposição progressiva. E é este o principal elemento que difere a pregação expositiva da pregação textual. Porque a pregação textual não é necessariamente uma explicação progressiva do texto, é simplesmente uma pregação cujas divisões estão no próprio texto. Então, por exemplo, vamos dizer que eu vou pregar para os obreiros, e eu escolho o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. O que diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15? Quais vão ser as divisões que eu vou fazer? Sugestão, não é? Então vamos dizer, irmãos, eu quero falar sobre esse texto. Aqui neste texto, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, nós encontramos pelo menos 4 verdades importantes que eu quero compartilhar com a igreja do Senhor nesta tarde. A primeira verdade, nós vemos aí na primeira frase que diz, procura. Procura, é o primeiro tópico da nossa mensagem. Mas depois nós temos um segundo tópico, procura apresentar-te a Deus. É o segundo tópico, apresentar-te a Deus. Mas o terceiro tópico, como obreiro que não tem de que se envergonhar, é o nosso terceiro tópico. E o quarto e último tópico da nossa pregação é que maneja bem a palavra da verdade. Então veja, primeiro tópico, procura. Aí você vai explicar por que procura. Procura, meus irmãos, porque nós temos que buscar. Procurar aí é buscar. O obreiro tem que se interessar pelas coisas de Deus. Ele não pode ser um obreiro com uma vida relaxada. Não, ele tem que ser um obreiro que jejua, um obreiro que ora, um obreiro que busca conhecimento na palavra de Deus. Procura, meu irmão, procura, minha irmã. Veja, é o primeiro tópico. Agora vamos para o segundo tópico, apresentar-te a Deus. Você tem que se apresentar, meu irmão, mas não é apresentar-se para aqueles que estão à sua volta, não é apresentar-se para si mesmo, porque, por incrível que pareça, existem pessoas que se apresentam a si mesmas. Há obreiros que olham para o espelho e dizem, espelho, espelho meu, será que existe algum obreiro mais importante do que eu? Mas o crente que se preza, ele não se apresenta a si mesmo, ele se apresenta a Deus, porque a Bíblia diz, procura apresentar-te a Deus.
É o segundo tópico, mas vamos agora para o terceiro tópico da nossa mensagem. E o terceiro tópico é: como obreiro que não tem de que se envergonhar, porque há muitas coisas que envergonham o obreiro. O mau testemunho envergonha o obreiro, e a falta de sabedoria envergonha o obreiro, a falta de conhecimento envergonha o obreiro. Mas, meus amados irmãos, a Bíblia diz que nós temos que nos apresentar como obreiro que não tem de que se envergonhar. Mas vamos agora para o quarto e último tópico, que maneja bem a palavra da verdade. Muitos estão manejando a palavra, mas manejam de qualquer jeito. Mas o obreiro que se preza, ele maneja bem a palavra da verdade. E não é qualquer palavra não, é a palavra da verdade, é a palavra de Deus. Muita gente maneja bem a filosofia, e é importante a filosofia, mas no nosso caso, o que é mais importante é a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem que ser manejada bem. Pronto. Aí está um resumo de uma pregação textual, cujas divisões estão no próprio texto. Mas não confunda com o sermão expositivo. Então já falei da pregação expositiva, falei da pregação textual, falta falar sobre a pregação temática, que também é conhecida como o sermão tópico. Por quê? Porque é baseada num tema, não é? Tem um tema. Então, claro que o tema também que você escolhe tem que decorrer de uma exegese. Eu dei até aquele exemplo que o irmão foi pregar sobre a alegria do Senhor, na presença de Deus, a alegria e tal, e usou um versículo que não falava de Deus, que é aquele versículo que diz: na sua presença até a tristeza salta de prazer, que é um versículo que fala de quem? Do Leviatã. Não está falando nada de Deus. Eu me lembro que eu fui convidado uma vez para pregar no evento de jovens, e o tema era este. Olha aí, Joel 2 e 3. O que diz aqui? Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. Esse era o tema do evento de jovens. Diante dele. E aí o irmão fez contato comigo e disse: irmão Ciro, nós queremos uma pregação sobre a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, como fogo. O nosso Deus é um fogo consumidor e tal. E aí ele me deu o tema, e eu olhei para aquele versículo, comecei a examinar, falei: eu vou falar sobre Deus, como eles querem, como fogo consumidor, mas eu vou ter que recorrer a outro texto, porque esse texto não fala de Deus. Por que não fala de Deus? É só examinar. E não precisa nem ir muito longe, só você examinar a perícope, não é? O contexto imediato, você vai perceber. Se você ler o versículo 2, só um versículo, diz assim, Joel 2 e 2: dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. Observe: povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele quem? Do povo grande. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama brasa. A terra diante dele, diante do povo grande, é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Versículo 4: o seu parecer é como o parecer de cavalos, e correrão como cavaleiros. Você percebeu que o texto não está falando nada de Deus? Então, se eu quero pregar um sermão temático, tudo bem, mas eu tenho que escolher um versículo que corrobore esse tema. Se eu quero falar da alegria do Senhor, na presença dele, eu não vou escolher Jó 41 e 24, eu posso escolher o Salmo 16, versículo 11, que diz que na presença de Deus há abundância de alegrias. Irmãos, nesta noite eu quero falar sobre alegria na presença do Senhor, porque nós acabamos de ler aqui o Salmo 16, versículo 11, que na presença de Deus há abundância de alegrias, há delícias perpetuamente. E a alegria de Deus na Bíblia tem muitas características. A alegria de Deus é completa, a alegria de Deus é maravilhosa, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Diz lá no livro de Neemias: e que maravilha é a alegria, e vai falando de alegria, o tema é alegria.
Você não está preso ao texto, mas você precisa partir de um texto. Porque esse negócio também do pregador pregar sem ler Bíblia é um caso sério. Mas, meus irmãos, eu estava numa igreja, não me pergunte onde, e chegou um pregador até de renome. Não me pergunte o nome dele, ele não leu Bíblia, nada, eu fiquei só observando. E dali a pouco ele disse assim: irmãos, eu fui ao cinema há alguns dias, assistir um filme de um determinado super-herói, porque falam tanto dele que eu quis ver como que é. E eu fui assistir esse filme desse determinado super-herói e tal, e lá, num determinado momento, o tio daquele super-herói disse para ele: você tem uma grande missão, mas para esta grande missão que você tem, exige-se uma grande responsabilidade. E dali a pouco o pregador diz: olha para o seu irmão e diga aí, você tem uma grande missão e isso envolve uma grande responsabilidade. E ele foi falando. Dali a pouco, mais 5 minutos, diga para o seu irmão: grande missão, grande responsabilidade. Mais um tempinho, olha para o seu irmão e diga aí, pega na mão do seu irmão. Se ele não quiser participar, aperte a mão dele. Pega no ombro dele, chacoalha ele até ele dizer. E ele foi fazendo isso, eu fiquei olhando, meu Deus. Sabe do que ele estava falando, irmão? Do filme do Homem-Aranha. Não pregou Bíblia, não falou nada da palavra de Deus. Foi uma pregação temática. Já viu que tem camarada que diz: olha, eu estou com uma mensagem aqui perfeita, só estou contando um texto bíblico para encerrar aqui a preparação. Meu irmão, está invertendo a ordem das coisas. Quer pregar uma mensagem temática? Pregue, mas parta da Bíblia, parta da palavra de Deus. Dobre o joelho para orar e busque uma palavra.